Bom dia. Essa é a reunião de nefrologia aqui do Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, né? Nós temos desde setembro do ano passado comemorado os 25 anos do Hospital do Rim, e faz parte dessa comemoração essas sessões temáticas especiais que nós temos tido, né? O hospital tem se dedicado bastante à atividade de transplante. No último mês de junho, nós alcançamos a marca de 20 mil transplantes realizados, consolidando-se como o maior centro transplantador de rim do mundo, que é bastante orgulho para nós aqui no nosso serviço e no Brasil como um todo. E essa reunião faz parte também da reunião da disciplina de nefrologia aqui da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o professor Manuel Barral pela sua presença aqui. O professor Manuel Barral, ele é professor titular da Universidade Federal da Bahia, professor titular de patologia, foi meu professor de imunologia, como eu disse mais cedo, assim, talvez tenha plantado a primeira semente do interesse que eu tenho pelo transplante a partir da imunologia. Ele também é pesquisador titular da Fiocruz e, mais recentemente, tem se dedicado bastante à análise de grandes bancos de dados, né, o que tem sido chamado de saúde pública de precisão, para gerar informações e tentativas de antecipação de surtos no Brasil, né? Ficou bastante envolvido em geração de dados de Covid, com bastante publicação através da Fiocruz. O professor Manuel Barral graduou-se em Medicina e fez residência em Clínica Médica pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado em Patologia Humana e também doutorado em Patologia Humana, e fez o pós-doutorado dele nos Estados Unidos, em Seattle. Como eu disse, é pesquisador titular da Fiocruz, tem um fator H de 72, que é impressionante, muitas publicações importantes, se dedicou muito tempo à pesquisa de imunologia e patologia na área da leishmaniose e esquistossomose, que são endemias muito importantes no Nordeste e na Bahia especificamente, e hoje o professor Barral vai nos falar sobre os dados da atenção primária da saúde, como os dados da atenção primária da saúde podem antecipar surtos infecciosos. Obrigado, professor. Nós costumamos gravar a apresentação, se o senhor concordar, depois a apresentação nós disponibilizamos no canal do YouTube do Hospital do Rim. É uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado mais uma vez. E eu passo a palavra para o senhor. Então, esse termo eu já tive a oportunidade, né, de conversar um pouco por que a gente já está chamando isso de saúde pública de precisão. Mas especificamente, eu vou primeiro fazer uma introdução um pouquinho mais geral para se contextualizar, mas vou chegar nesse ponto de discutir mesmo os dados da atenção primária. Então, a saúde digital, isso antes da pandemia de Covid, a Organização Mundial de Saúde tinha colocado, né, essa estratégia global da saúde digital com o potencial de incluir mais 1 bilhão de pessoas no benefício da saúde universal. Na verdade, eles têm essa meta de 3 bilhões de pessoas, que 1 bilhão seria incluído, 1 bilhão teria uma capacidade aumentada de benefício, e o outro seria um benefício menor, mas ainda assim um benefício importante ao introduzir a saúde digital. Isso foi completamente, o plano da OMS acabou todo sendo muito modificado pela pandemia, mas é claro que a grande tendência continua. A saúde digital tem se expandido bastante, e inclusive aqui no Brasil agora o Ministério criou, né, uma Secretaria de Saúde Digital que eu acho que é importante mesmo a gente tratar disso. Esses dados existem e eles precisam ser melhor analisados e trabalhados para permitir avanços na saúde pública. Então, o próximo, por favor. Isso é Eric Topol, né, que é um dos grandes pensadores aí da área da saúde digital. Ele fala dessas, já é uma publicação que tem algum tempo, de 2019, pré-pandêmico, fala da convergência da inteligência humana e artificial ao longo de toda a vida, né? Quer dizer, desde o embrião, quando isso começa a ser analisado, e aí não são somente dados populacionais, mas tem todos os dados genômicos, tem todos esses aparelhos que produzem informações sobre forma de saúde das pessoas hoje em dia, e tem essa questão durante toda a nossa vida, todos os registros médicos, todos os aspectos, até o óbito pelos índices 30. O sistema ficou extremamente complexo, né? Você passa pelos grande de várias áreas de ser. Então, próximo a gente pode ver
é que o grande desafio é como reunir todos esses dados para tirar informações importantes. Então, se a gente puder para o próximo slide. Então, esse é só um exemplo assim, que eu tirei de uma edição recente do Lancet Digital Health, e a gente vê que tem um trabalho de equinococose hepática, com imagem, tem uma questão de todos os sintomas em insuficiência, né, cardíaca, tem outro com proteína, assinatura proteica então, tudo, na verdade, todas as áreas médicas estão impactadas hoje pela saúde digital, é, e a gente então precisa pensar sobre isso. O próximo, por favor. É, então, esse é uma publicação do Banco Mundial, aí já trabalhando aqui, já mostrando aqui sobre a inteligência artificial, o impacto disso no mercado de trabalho. Por que que eu estou chamando a atenção? É porque essa área, o que eles mostram é que esse impacto tende a equilibrar do ponto de vista econômico, diminui a quantidade de alguns empregos, mas aumenta a renda de pessoas que estão mais envolvidas. Então, do ponto de vista econômico, o impacto nos países desenvolvidos não é muito grande. Mas nos países de média renda e os países de baixa renda, esse impacto pode ser desastroso, porque são muito mais empregos menos qualificados, que não precisam tanto de IA, onde vai haver maior perda de empregabilidade, menor captação de renda. Então, na verdade, se a gente não se preparar para isso, o impacto é muito grande, inclusive na área médica, né, que eu sei, a área médica não vai ser afetada igualmente em todas as especialidades, mas muitas especialidades, inclusive toda essa área de imagem, etc., é muito mais impactada pela IA rapidamente do que outras áreas que vão demorar mais tempo para se sentir esse impacto. Então, até na formação médica, a gente tem que pensar também nesse impacto da inteligência artificial para a saúde digital como um todo. E também a gente tem que lembrar de que na hora em que essa digitalização está sendo tão rápida em toda a área da saúde também, é necessário prover uma literacia digital também para os pacientes, porque realmente essa interação não pode ficar somente com os profissionais, porque é preciso que a população também saiba, que entenda elementos importantes, ainda que básicos, do respeito da atualização na saúde. Próximo, por favor. Então, é um estudo mostrando que esses sistemas não são necessariamente neutros. Aqui na esquerda nós temos esse gráfico de uma publicação da Science, também já tem paper, acho que não consigo ver aqui exatamente a data, mas a gente está falando também de pré-pandemia. Que um dos grandes sistemas de seguro médico nos Estados Unidos tinha um viés importante entre a população negra e a população branca. Era necessário um número maior de sintomas entre a população negra para que eles tivessem o mesmo tipo de cuidado em relação ao que era oferecido à população branca, quer dizer, com menos sintomas, menos sinais, a população branca conseguia um grau de apoio do seguro de saúde maior do que a população negra. Havia uma clara discriminação, estatisticamente se verificou, e a gente não está falando de uma ministra irresponsável, a gente está falando de uma publicação feita na Science para isso. E esse trabalho da professora Sabina Leonelli, que tem pensado muito esses desafios dos grandes dados em biologia, mas também na área da saúde, em que ela chama a atenção justamente disso. Quer dizer, esses sistemas, ao passarem por computador, eles não diminuem a necessidade de julgamento humano. Pelo contrário, é necessário mais pensamento crítico, quer dizer, quais os possíveis erros que estão emitidos intencionalmente ou não. Ninguém está dizendo que nesse seguro de saúde houve uma programação intencional para fazer isso. Mas há um desvio que demorou muito de ser detectado, que refletia outros tipos, né, de pensamentos, de como tratar isso nossa área. Então, ela tem uma aparência técnica, mas ela tem necessidade de um pensamento crítico e uma análise muito constante do que a máquina faz. Ela deixar a máquina completamente tomando as decisões no nosso lugar não é a melhor estratégia que a gente deve seguir, né? O próximo, por favor.
Então, aqui como começou essa brincadeira, quer dizer, na verdade, como você falou, eu tive, assim, professor de patologia, mas estava mais envolvido com imunopatologia, e começando com sistemas complexos, com muitas moléculas e muitas variações, etc. Começamos para uma avaliação de systems immunology, né? E com isso eu acabei chegando a acessibilidades, né, na área da saúde. E durante a pandemia, logo no início da pandemia, no momento de completa incerteza de tudo que se passava, a nossa colega Viviane Boaventura, que também lá do departamento, ela teve essa ideia de fazer um sistema de teleapoio para a população. Vocês lembram que naquela época, a cada semana mudava a orientação. Se tiver sentido isso, vá para o posto de saúde. Não, agora não deve ir para o posto de saúde, agora usa isso, agora não usa isso, agora deve. Então, era uma mudança tão grande, a população estava muito insegura, e era a ideia de prover uma informação mais adequada para a população. Era basicamente um sistema muito de apoio à população. O governo do estado, a Secretaria de Saúde, nos deu apoio nisso. Nós montamos um sistema que era ligação gratuita, né? O estado assumiu esse custo das ligações gratuitas no sistema. Então, qualquer pessoa podia ligar, e todas as escolas médicas da Bahia, os alunos se interessaram como voluntários para eles atenderem essas ligações. Eles atendiam em casa, não ia ninguém ia para uma central para fazer concentração de pessoas em deslocamento. Atendiam no seu celular, a mensagem chegava na central e era passada para o celular, aquele grupo que estava atendendo naquele horário. E tínhamos todo um esquema, né? Tinha uma sequência, um algoritmo que devia ser checado. Que perguntas faz, como é que faz, o que é que vê. E cada grupo de 10 alunos tinha uma supervisão por um médico que ficava, na verdade, disponível naquele período para tirar dúvidas se eles tivessem. E tudo isso era registrado, esses dados eram registrados, né? Do que é que foi, como era um questionário padrão, que mudava periodicamente para estar habilitado. Então, a gente acabou tendo esses dados todos, de todas as áreas da Bahia, mas principalmente da área de Salvador. Mas a gente teve de todos os estados, vocês veem aqui à esquerda, como, na verdade, com o tempo, né, praticamente todas as cidades fizeram consultas nesse sistema. E o que a gente mostra nessa figura aqui do meio, essa figura que tem um gráfico, a linha vermelha e azul, é que as chamadas telefônicas antecedia o aumento de chamada telefônica, antecedia o aumento de casos detectados naquele bairro. Então, essa foi a primeira experiência nossa. Isso foi depois que a gente fez o atendimento, a gente utilizou esses dados para fazer esse tipo de pergunta. E aí a gente notou, então, que esses dados poderiam ser úteis em vigilância, porque na hora que a população começa a se queixar de alguma coisa, isso acaba aparecendo depois no sistema de saúde como já caso mesmo. Então, você ganha tempo se você começar a usar esse tipo de dado. Mas esse tipo de dado no Brasil, aqui a gente teve um volume muito grande de dados e tinha toda uma padronização, mas isso é muito disperso e a gente não tem acesso a esses dados facilmente numa escala nacional, né? Mas é interessante a gente pensar que teleatendimento pode também gerar dado depois para vigilância. Próximo, por favor. Então, aqui eu vou passar rapidamente por isso. Eu já falei nesse centro que foi criado, né, por Maurício Barreto, e que tem publicações em várias áreas de eventos raros, determinantes sociais de saúde, impacto de políticas como Bolsa Família, o impacto da atenção primária também na saúde, e tem publicações realmente de altíssimo nível. A gente está falando aqui de New England sobre eventos raros, né, Zika, está falando de Nature Medicine, de Lancet Global Health, etc. Então, é uma área que tem um impacto internacional muito grande. Então, aqui no finalzinho está aquele artigo que eu mencionei para vocês, que é, por exemplo, aqui, o penúltimo, né, dessa coluna do meio aqui, é o artigo justamente comparando os dados da vacina da Astradox, né, a vacina da AstraZeneca, comparando o Brasil e Escócia, que foi publicado no site principal. Então, próximo, por favor. E aí, logo depois, nós recebemos, na verdade, uma demanda, né, da presidência da Fiocruz para a gente pensar em como podia avaliar a efetividade da vacina que estava sendo aplicada nessa escala tão grande. Então, nós fizemos esse programa chamado VISVAC, Vigilância de Vacina,
onde nós reunimos bancos de dados importantes do SUS Notifica, o CDP Group e o sistema do PNI, sistema de informação do PNI, e fazendo a integração dessas bases, nós podíamos, então, acompanhar isso. Esse sistema, a gente recebia anonimizado, a gente não sabia quem era o indivíduo, mas sabia que era o mesmo indivíduo em cada uma dessas bases. Então, a gente podia fazer uma integração da base muito precisa, e a gente, então, depois fazia uma análise desses dados. E, evidentemente, esse trabalho foi, antes de ser iniciado, aprovado pela Conec, né, que envolvia dados do Brasil inteiro, e a Conec analisou ele diretamente próximo. Então, essa é a lista algumas das publicações do Digibike. Isso num período de um ano e pouco. A gente trabalhou tanto com proteção contra formas graves. Aqui tem 2 publicações nessa linha, mas também infecção prévia. Se a infecção prévia protegia, se seriam necessárias 2 doses de vacina em indivíduos que já tinham tido infecção. O que é que aconteceu com a imunização heteróloga, 2 vacinas combinadas. Qual era o efeito da idade e a duração da proteção, idade e variantes. Então, adolescentes, mulheres grávidas. Então, a gente fez várias dessas, inclusive também na população indígena, fez várias análises que antes de qualquer publicação, inclusive, a gente já avisava, quando a gente tinha a análise já com confiança nessa análise, a gente já tanto conversava com o Ministério quanto com a Anvisa, mostrando os dados do que era que a gente estava obtendo. Então, era, na verdade, um serviço também, ao mesmo tempo que gerou ciência publicada em boas revistas, como o Cosmo falou. Então, o que é que o Bismarck então nos ensinou? Primeiro, os dados administrativos são limitados e possuem volume e qualidade para explorar vários aspectos necessários para orientar as ações de saúde pública. E é possível estabelecer um sistema continuado de vigilância digital para acompanhamento da vacinação e da proteção vacinal em todo o país. Isso não andou muito ainda, mas nós estamos agora retomando, inclusive com a vacinação para dengue, um pouco dessa ideia de que montar um sistema de vigilância digital de efetividade, não de eficácia, mas de efetividade das vacinas e também de efeitos raros das vacinas, de novo com o mesmo objetivo, não da gente ficar responsável por isso como serviço, mas a gente passar isso como instrumento de vigilância para o Ministério, desenvolver um sistema mais para uso no Ministério. Assim, o grupo nosso, pelo menos, ninguém tem esse interesse de fazer isso como serviço, né? Como ficar analisando isso toda semana e tal, mas assim, desenvolver o sistema é muito atraente. Depois, botar o sistema para funcionar, ele assim, não atrai muito. A gente, provavelmente, eu vou me aposentar e os outros, os mais jovens, vão continuar com outros desafios. Então, o próximo, por favor. Então, esse é o sistema que eu vou falar hoje mesmo, que é esse sistema de antecipação de alerta. Podemos ir rapidamente por assim. Que é esse sistema de antecipação de alerta, né? Quer dizer, a detecção no mais primário, no nível mais primário que a gente tem para ver distúrbio na saúde humana. Então, o próximo diapositivo, por favor. Então, o sistema, basicamente, sendo bem breve, o que a gente está fazendo atualmente, a gente está muito focado nesses dados da atenção primária, onde a gente detecta a anomalia de padrão, o que está acima do esperado naquela época, naquele município. E a gente está também explorando agora intensamente no banco de venda de medicamentos, que cobre 95% a 98% das vendas do país. E também a gente tem acesso a esse banco agora com base semanal. Então, o que a gente está fazendo é, de alguma maneira, o dado, a gente só tem os dados do sistema público, da atenção primária, e com os dados de medicamento, a gente tem, primeiro, um reforço para os dados da saúde pública, a gente sabe se tem uma correlação entre esses 2 aspectos, e no caso da saúde privada, a gente pega, porque a venda é venda em farmácia e tal, então, todas as vendas feitas a gente consegue detectar. Mas isso a gente ainda está muito inicial, esse banco dá muito trabalho para explorar, mas a gente está, sim, conseguindo e mostrando, inclusive, que ele antecipa até um pouquinho mais do que a atenção primária, como é esperado. Né? As pessoas vão primeiro na farmácia e compram alguma coisa, e se não melhorar é que aparece na atenção primária.
Então, principalmente na área respiratória. Então, claramente, esse é um ponto, e a gente está começando também a trabalhar em redes sociais, sinais das redes sociais. Uma vez detectado isso, que é identificado um município que está fora do padrão, a gente avisa o município via Ministério, não, a gente avisa aí de município, mas o Ministério está trabalhando diretamente com eles desde o início do processo. E então, nessa área que está tendo algum tipo de anomalia, a gente faz uma coleta de amostras biológicas para caracterização molecular do patógeno. Que patógeno está circulando? É um patógeno esperado, só que chegou um pouco mais cedo, ou chegou com intensidade maior, ou é algum patógeno novo, ou é algum patógeno que mudou característica. Então, a gente tem um sistema aqui que é basicamente um grande painel de PCR para detecção, e se der negativo no PCR, a gente ir para a metagenômica para caracterizar algum patógeno eventualmente novo ou transformado. E, ao mesmo tempo que a gente faz a caracterização molecular, a gente faz uma modelagem do espalhamento de surto. Qual é a probabilidade desse surto se espalhar? Qual é o padrão que ele tem de se espalhar? O que depende de malha rodoviária, aérea, fluvial, toda essa rede de transporte, mas também condições socioambientais e climáticas, etc. Então, ao mesmo tempo que a gente detecta e analisa o patógeno, a gente começa a trabalhar na ideia de como ele vai dispersar para embasar decisões do município do ponto de vista de controle, né, de enfrentamento da situação. Então, o próximo, por favor. Esse é o conceito, né? A gente começa com pouca sensibilidade e aumenta a especificidade, e com isso, porque a gente tem essa caracterização genômica, e isso a gente tem trabalhado até o momento com a rede genômica da Fiocruz, que é essa daqui mais à direita no mapa. Esses pontinhos aqui são pontos onde tem atividade da rede genômica Fiocruz. Mas a gente já está expandindo isso para trabalhar também com os LACENs e outras redes que fazem genômica viral e que podem emitir, se estiverem interessados, a gente trabalha com os dados, a gente não quer fazer nenhum retrabalho, a gente quer usar os dados que são gerados em qualquer sistema que seja padronizado, né? O próximo, por favor. Então, o que a gente mostra aqui é com dados da Bahia, porque a gente teve os dados da Bahia em aspecto semanal mais cedo do que o dado nacional. Então, se a gente olhar aqui nessa parte inicial da curva, a gente vê que tem uns triângulos vermelhos embaixo do eixo do X, que é quando o número de pessoas com sintomas compatíveis com a infecção respiratória estava acima do esperado, e isso começou até já em fevereiro, já começou um pouco e depois intensificou mais embaixo. Por outro lado, o número de casos na atenção primária só começou, o número de casos confirmados, aliás, só começou, na verdade, a aparecer nesse esquema perto de maio, que é quando tem esse quadradinho vermelho aqui. Você veja que aí a linha de casos começa a crescer de forma mais constante. Então, já havia sinal de alguma coisa acontecendo. Aqui está todo o estado, mas a gente tem a cidade da Bahia, né? E algumas cidades que trabalham muito bem esses dados, a gente tem ganho de até 6 semanas antes dos casos aumentarem, a gente já tem sinal na atenção primária. E outros, a grande parte, fica em torno de 4 semanas de antecipação, em cidades que... Tem cidades que a gente não consegue detectar, eu vou mostrar isso um pouco para vocês de próximo, por favor. Então, isso daqui é um dado que mostra exatamente isso. Aqui na esquerda, mostra que o que está nessa coloração roxa são municípios que mandam 100% dos dados todas as semanas do ano. Eles mandam todas as semanas, não, quer dizer, dados referentes a todas as semanas eles mandam. Então, é impressionante como, na verdade, a gente tem uma completude de dados muito grande no Brasil. Só tem umas áreas amarelinhas aqui que são áreas em que tem algum tipo de falha, né? Se registros ficam abaixo do esperado e às vezes muito baixo, mas são pontos específicos. E nesse segundo mapa, né, que mais azul, aqui é a questão da tempestividade do envio do dado. Grande parte dos municípios, esses que estão em azul, mandam o registro do dado na mesma semana em que eles fizeram a detecção do caso. Então, são dados muito tempestivos. Quando a gente não tem dados das 2 últimas semanas, a gente não pode fazer nenhum tipo de avaliação. A gente diz apenas
que a gente não tem capacidade de analisar, porque se são dados muito antigos para você fazer qualquer conexão. Então, para que a gente dê algum aviso ao município, é necessário que ele tenha, que mande dados não com uma frequência elevada e principalmente que eles mandem os dados com um intervalo de tempo curto entre a ocorrência e o registro no banco. Nós agora estamos discutindo com o Ministério, agora a gente espera esses dados chegarem no Ministério e a gente tem esse dado, isso dá uma demora. E é possível que agora a gente trabalhe diretamente com os dados que vêm já dos municípios e com isso a gente pode ganhar um pouco mais de tempo nesse tipo de alerta, mas isso ainda está sendo negociado. Mas vocês veem que, na verdade, a quantidade aqui em cima, né? Vocês veem que a quantidade de dados é absurda. A gente está falando de 1 bilhão e 300 milhões de dados num período de 6 anos. Né? É muito encontro na atenção primária. E à direita, essa tabelinha mostra que os dados brasileiros para a saúde digital, feita uma avaliação independente numa organização internacional que faz isso para os países todos, a gente tem uma escala que vai até 5, a nossa taxa global é de 4. Em várias áreas, como padronização e interoperabilidade, a gente está com o grau máximo. É perfeito, não, mas é o que é viável hoje no país, ou na maioria dos países. Então, a gente está com um padrão muito próximo de padrão de país mais avançado, do ponto de vista de dados de saúde digital. E como isso foi avaliado fora, né, então, não tem nenhuma brasa sendo puxada aqui para a nossa sardinha. Próximo, por favor. Então, aqui o que a gente mostra, eu vou passar rapidamente, a gente fez, então, pegando o nosso sistema, e eu estou simplificando, a gente roda hoje vários modelos para ainda ver qual o modelo que é realmente melhor para essa detecção, mas o que a gente faz, ao analisar isso com esse modelo, C2, por exemplo, a gente vê que a gente detecta essas áreas em vermelho, são áreas de alerta. E aqui é a escala de tempo, né? A gente começa em fevereiro, março, que é a superior direita, depois junho e setembro do ano de 2023. Então, a gente vê que realmente os alertas começam na região norte, como sempre acontece, depois eles se espalham pelo Brasil, depois eles se concentram no sudeste e sul, e lá para setembro já está diminuído esse ruído, né? Até que volta de novo lá pela região norte. Então, esse sistema, que é apenas um deles, a gente trabalha hoje com 5 sistemas, ele já consegue, sim, ver acompanha a sazonalidade observada na infecção respiratória no Brasil. O próximo, por favor. Esse daqui são desse trabalho nosso diretamente lá com o Ministério e com o Amazonas, né, analisando todos os municípios do Amazonas, eu já citei isso, então a gente pode passar rápido. Pode ir para o próximo, por favor. E aqui, isso é mais ou menos o que o município vê hoje. Ele tem o dado, uma aparência do Brasil, mas ele não tem os dados do Brasil, né? Ele tem os dados do município e o gestor estadual tem dados do estado e o Ministério tem todos os dados. Mas aí ele vê exatamente quanto é o número de casos, quanto está a mais ou a menos, ou está na faixa normal, o que é que está se passando. E ele tem essa possibilidade de ver o mapa, porque ele vê o que está acontecendo com os municípios próximos, né, os vizinhos, como é que está a situação. Então, é isso que ele recebe em termos de informação. Se aquele aumento é continuado, né, se é a segunda semana que está acima. Então, isso ajuda muito as decisões municipais, como tem sido esse retorno lá dos municípios do Amazonas, porque esse tipo de informação eles não tinham, eles mandam esses dados, mas ninguém dizia nada para eles, para eles passando. Então, a gente aqui já tem isso em todos os 5.570 municípios brasileiros, a gente tem isso toda semana. A gente não está mandando para todos eles toda semana ainda, porque isso está sendo sempre negociado com o Ministério, para a gente ganhar mais confiança de como é que a gente trata isso, como é que a gente dá a resposta ao município. Então, está em andamento. O próximo, por favor. Então, e aqui também mostrando já um pouco aqui para arbovirose. A gente começou também a trabalhar em arbovirose. Também tem essa questão são muitos municípios mandam, mas você vê que aqui agora a gente já tem registro em menos municípios. E aqui é a questão dos avisos, né? Como é que essa situação acontece.
Então, isso aqui a gente ainda está trabalhando, mas também a gente consegue antecipar. É, 2, 3 semanas, a gente agora está vendo se a gente adiciona dados, como, por exemplo, da densidade, né, de aéreos, etc., para fazer algum tipo de análise mais sólida. Mas isso ainda a gente está aperfeiçoando e a ideia é até o final, começo do próximo ano, a gente começar a fazer testes, como a gente está fazendo hoje no Amazonas, com os outros municípios para arbovirose, quer dizer, mandar o alerta e ouvir o retorno deles e começar a fazer o ajuste fino do sistema. O próximo, por favor. Então, aqui é o dado, né, no caso de. Aqui a gente usando o Ensemble, que a gente tem um modelo que pega todos os nossos 5 modelos e faz um padrão. E para síndrome respiratória e para vírus, a gente vê que sinais seriam dados. Então, a gente está vendo assim, os municípios são diferentes em vários sistemas. Alguns desses modelos dependem mais de linha de base, outros são menos dependentes de linha de base. Então, a gente está fazendo, vendo se esse conjunto de modelos integradamente é mais eficiente para a gente dar respostas mais seguras. E está vendo também a questão de venda de medicamentos, como eu disse a vocês, para dar mais segurança nessas informações. Então, isso é o que a gente está muito trabalhando hoje, além da modelagem. Próximo, por favor. Acho que eu botei coisa demais, né? Vou passar rápido. Então, aqui mostrando um pouco aumento de síndrome respiratória nas regiões brasileiras. Vamos passar, porque dá para fazer rápido. Tem diferença esperada, lógico, nessas distintas regiões. O próximo é que vem a parte mais interessante, que a gente está, então, por causa da gripe aviária, a gente está monitorando todas as cidades de fronteira e a gente vê que realmente, principalmente a fronteira terrestre, o número de casos, como mostrado no gráfico à direita, é maior do que a fronteira marítima, né? A fronteira. Então, claramente, a gente tem uma diferença aqui em termos de casos detectados de síndrome respiratória em municípios de fronteira. O próximo, por favor. É só para mostrar como o sistema ele é maleável para perguntas específicas, né? Quer dizer, é possível a gente fazer perguntas mais dirigidas. E aqui estão os municípios brasileiros que têm maior quantidade de galináceos, né? Que têm grandes criadouros, etc. E estamos, então, fazendo também uma monitorização mais intensa desses municípios, vendo o que se passa. E vocês vejam que onde tem mais, aqui à direita, né, essa linha esverdeada, um pouco mais intensa, ela mostra um aumento em relação às outras cidades onde não tem tanto galináceo, onde tem assim, chuva, nessa linha mais intensa. Essas cidades têm mais de 500 mil no município, né, considerando de grávidas. Então, próximo, por favor. Então, esse daqui agora, a gente mexendo com esses dados, botando clima, aspecto socioeconômico e mobilidade, isso ainda está mais inicial, então eu vou mostrando rapidamente, eu garanto, é só uma questão aqui da mobilidade, próximo. O que a gente fez foi, assim, a gente mapeou toda a rede de transporte terrestre, aéreo e aquaviário, hidroviário, do país todo e determinou para cada município como é esse fluxo. Então, a gente sabe quais são os hubs. Se aquele município está infectado, tem um padrão afetado, a gente sabe qual a intensidade, qual a probabilidade de outros países, de outros municípios receberem pessoas, mesmo que sejam distantes. Por exemplo, lógico que vocês poderiam imaginar que São Paulo é o grande dispersor para o Brasil todo, porque de São Paulo sai voo para todo o país. Então, aqui, né, esse mapa, o terceiro mapa aqui à esquerda, à direita, inferior, mostra a capacidade de dispersão de São Paulo, que é imensa, né? Então, e a gente fez essa checagem tanto com dados epidemiológicos como também por genômica. Como é que ocorreu a dispersão do clado 2 do SARS-CoV? Como é que ocorreu tanto com o primeiro nível quanto o segundo nível de dispersão? Por exemplo, o município dispersa para esses outros, para os municípios de primeiro grau, né? E esses aí vão espalhar para outros. Então, a gente mede esses dois fontes de espalhamento. E com esses dados, a mobilidade humana explica 70% da dispersão do vírus respiratório. E aí a gente, então, fez um redesenho da nossa rede de vigilância
para cobrir mais a mobilidade. Quer dizer, hoje, com 200 unidades, mais ou menos, da rede de vigilância, cobre 52% do fácil de mobilidade humana no Brasil. Se nós mudarmos 100 dessas sentinelas para outros locais, com o mesmo número, a gente pode cobrir 70% de fluxo. Então, isso pode dar um ganho importante sem aumento de custo. De custo econômico, custo político é grande de mexer nessa questão aí da rede sentinela. Mas do ponto de vista meramente técnico, né, quer dizer, com o mínimo número de unidades, a gente poderia ter melhor desempenho se a gente mudasse. Esse é um artigo que foi publicado agora há pouco tempo no Lancet Digital Health, mostrando essa característica da mobilidade na dispersão, né, com cálculos. A ideia já corre há muito tempo, mas o cálculo mesmo, qual é o impacto dessa dispersão, e também como isso pode orientar a montagem do sistema de rede sentinela próximo. Então, agora estamos acabando mesmo. Isso. Quer dizer, como é que o ESOP contribui para isso? Tem uma mistura aqui de português e inglês, desculpa. Antecipa o surto ao ESOP. Então, esse sistema que tem esse nome estranho, foi uma criação nossa, mas todo mundo estranha, antecipa surtos na atenção primária, localizando áreas de risco, combina sinais clínicos ou moleculares na vigilância, identifica a identificação precoce de surtos infecciosos e complementa, mas não substitui as estratégias atuais usadas na vigilância. Então, o próximo. E, bom, a equipe é grande, porque a gente tem bastante, vocês viram, tem engenheiro para modelagem, tem físico, tem o pessoal todo de clima, tem o pessoal e tem o pessoal da terra, o pessoal da saúde tem, né? O epidemiologista tem, né? Então, é uma equipe muito grande, a gente trabalha muito com essa colaboração com a RSOPA, principalmente essa área de clima, e essa área de modelagem a gente tem trabalhado bastante lá no grupo da COP. Tem vários colegas aqui também da UFLA e pessoal da Fiocruz, inclusive também de outros estados, principalmente no caso da rede genômica Fiocruz. Então, eu esqueço a última, e aí podemos encerrar a apresentação. Então, a ideia é essa, quer dizer, os dados não são perfeitos, mas são suficientes para dar um grande avanço. E, como eu sou otimista, eu acho que na hora que os municípios começam a ver que o dado que eles coletam pode gerar um benefício de volta, haverá melhora na qualidade dos dados. Me lembre que esses dados hoje, eles são mandados só porque é uma questão de administrativa, eles recebem recursos para isso, mas eles não recebem nenhuma informação do dado que eles enviam. Aí esses dados são usados só para pagamento. Na hora que esses dados começarem a gerar informação que eles sintam que isso pode ser útil, a minha esperança otimística é que a gente vai ter melhor qualidade de dados quando esse tipo de sistema, não estou falando desse sistema em si, estou falando de usos dos dados no Brasil, para gerar realmente informação que os municípios sintam que eles são importantes para a sua ação. Então, é isso aí, eu fico à disposição para alguma pergunta. Professor Barral, muito obrigado aí. Agora nós temos alguns minutos, tem uns 20 minutos ainda para fazer algumas perguntas, considerações, comentários. Podemos começar com o Celso Granato, que é professor da infectologia aqui da Escola de Medicina. Celso. Muito obrigado, professor Barral, Medina. Parabéns pela apresentação, professor Barral, muito clara. A gente fica orgulhoso de ver como é que a gente no Brasil consegue gerar um sistema, né, que é tão complexo e tão relevante, né, num país com as dificuldades logísticas que a gente sabe que nós temos, né? Um país muito grande, muito heterogêneo, né? E eu acho que isso é um primeiro passo importantíssimo, né, para que a gente consiga, então, identificar esses surtos, né? Nós, num passado muito recente, nós vimos situações... Quem podia imaginar, por exemplo, que a gente ia ter, só para colocar o exemplo da Bahia, né, professor Barral, ia ter um surto de chikungunya em Feira de Santana. Quer dizer, por quê? Né? Por que Feira de Santana? Né?
ou que nós íamos ter um surto de Zika na Paraíba, né? Um início do surto de Zika na Paraíba, né? E eu acho que esses dados que o senhor colocou são importantíssimos, né? A gente estava falando antes do início da sua apresentação formal, a questão da pentamidina, né? Que foi o que disparou o surto de AIDS nos Estados Unidos em 1981, né? 5 casos, né? Eu já li sobre sistemas que utilizam nos Estados Unidos as manchetes dos jornais como um indicativo de que possa estar tendo um início de um surto, né? Então, tudo isso são coisas muito importantes, né? A gente conseguir, e essa informação é muito importante que chegue, né, nas centrais, né, para que a gente consiga, então, começar a desenhar esse mapa, né? Em 2017, nós tivemos um surto de hepatite A entre homens que fazem sexo com homens, aqui em São Paulo, que nós identificamos na bancada do laboratório. Nós tínhamos aquilo que o senhor chamou, né, de dado basal, né, que era, nós tínhamos 2 casos de hepatite A por semana, desculpe, por mês, na nossa população nesse laboratório, 2 por mês. E aí nós pegamos numa semana 8 casos. Aí eu fui verificar, eram todos homens e entre 20 e 35 anos de idade. Aí eu avisei a Secretaria da Saúde, a Vigilância, isso foi uns 15 dias antes, mais ou menos, da parada gay, aqui em São Paulo. Então, não houve tempo para que a gente vacinasse as pessoas, mas nós montamos umas barraquinhas na Avenida Paulista para instruir as pessoas que estavam tendo um surto, né, que eles deviam tomar cuidado, né? E isso talvez tenha minimizado esse surto. Então, eu acho que essas medidas, numa escala muito maior, muito mais complexa, como o senhor está organizando, são fantásticas, né? E eu acho que a gente está começando, tem o Instituto Todos pela Saúde, né, que já está também se desenvolvendo bastante para gerar essas informações, e eu fico muito orgulhoso de ouvir todas essas informações que o senhor trouxe. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, e realmente a gente também tem contato com Todos pela Saúde, eles também fazem um trabalho, ele não é igual, mas na mesma linha, e a gente está discutindo, inclusive, a possibilidade realmente de fazer uma colaboração nisso e dividir um pouco essas tarefas. É verdade. Barral, você passou assim pelo alto sobre o consumo de medicamentos. Se você registra o consumo semanal de medicamentos, você pode identificar, ou pode pelo menos supor assim, que um tipo de infecção ou de algum tipo de doença que está predominando naquela data, naquele local. Uma vez alguém me falou que até o consumo de Novalgina pode ser um indicador importante. Eu queria que você comentasse assim, sobre como que é essa organização, como que você monitora isso. É perfeito. A gente tem esse banco de dados de venda nas farmácias. Isso é, na verdade, um acordo com uma iniciativa privada, né? É o Kiva que tem essa base. Eles cobrem, como eu disse, entre 95% e 98% das vendas do país. Eles têm esse dado por farmácia, mas eles não nos passam por razões de compliance do contrato deles com as redes de farmácia. Eles não nos passam isso com esse detalhe de que farmácia, também não importa tanto para a gente. Mas eles mandam isso, então, em termos de dados. A gente teve toda uma conversa e chegou um grupo de medicamentos relacionados com o sistema respiratório, de princípios ativos, né? Porque mesmo o nome comercial pode ter 3, 4 princípios ativos lá misturados. Então, a gente tem essa base, assim, feito uma análise e a gente está começando, então, a usar isso também como um sistema adicional além da atenção primária, né? E tem uma coincidência muito grande entre os dados da atenção primária e de venda de medicamentos relacionados com síndrome respiratória aguda, e isso antecipa ainda mais, acontece um pouco antes até em grande parte dos municípios, mas aí a gente vai ter um trabalho grande para realmente validar esses dados. Então é isso que a gente está fazendo agora, mas o caminho parece bem promissor. Os dados são interessantes e isso cobre praticamente todo o país, né?
e não tem essa diferença entre ser público ou privado. É todo mundo que compra medicamento aparece na base. Então a gente tem, eu acho que tendo as duas bases, a gente começa a ficar no mesmo local. Aumento nas duas bases, isso dá muito mais assim, confiança de que é necessário tomar alguma medida lá de análise mais local e de caracterização do que está acontecendo, porque dá muito mais reforço, né? Um sinal só na atenção primária. Mas no caso da atenção primária também, eu devo chamar a atenção que tem vários aspectos que, evidentemente, eu não detalhes para ficar comentando, mas vocês sabem, por exemplo, que num determinado período pode ter alguma situação local que interfere, né, no dado, quer dizer, algum tipo de feriadão ou algum tipo de festa no local. Então, a gente acompanha os dados da atenção primária relacionados com o sistema respiratório em relação ao total de dados. Quer dizer, aquele número total dos dados da atenção primária naquele local são os esperados para aquela época, naquele município, porque certos aumentos são aumentos completamente esperados. Né? No carnaval, ninguém aparece muito na atenção primária, os dados vão passar. Mas pós-carnaval, muita gente volta. Então, esse padrão tem que ser assim, muito entendido, né, pelo sistema de análise. E aí a gente faz essa comparação. Aumentou a respiratória, mas aumentou tudo na atenção primária. Então, na verdade, foi algo de bloqueio, né? Não estava atendendo e passou a atender muito, então aumenta aquele número, mas não é um aumento acima, ou em relação a outras doenças não é um aumento importante. Então, tem várias coisas que a gente usa assim, para entender um pouco a qualidade do dado. E, assim, do ponto de vista administrativo, esses dados estão vinculados à Agência Nacional, à Agência de Vigilância Sanitária. Esses dados eles estão todos na base do Ministério, né? A gente obtém diretamente do DataSUS e, como eu disse, nessa base semanal. Agora a gente está conversando com eles essas outras bases, outros CIDs e CIAPs para outros tipos de enfermidade. E vai começar também, então eu acho que a ideia no futuro é isso mesmo, que a gente tenha essa possibilidade de que esses dados, sem identificação das pessoas, né, dados agregados, eles também fiquem disponíveis para outros grupos trabalhar, outros tipos de perguntas. Não é uma exclusividade nossa. Todo o sistema é desenvolvido com código aberto, as pessoas podem modificar, podem ver, esses dados estão disponíveis, né? Então, a ideia é que a gente não, como eu disse, a gente não tem nenhum interesse nem comercial, nem assim, de exclusividade. Né? Então, a ideia é que a gente vai contribuir para o Ministério, mas está aberto para outras pessoas também trabalharem nesse sistema, com outros tipos de pergunta, outras abordagens. Então, Professor, obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. O senhor mostrou aí que, em algumas situações, inclusive no estado da Bahia, conseguiu antecipar os surtos respiratórios em 2, 3 semanas. Do ponto de vista mais prático, assim, esses alertas gerados para a Secretaria Estadual de Saúde ou para o Ministério da Saúde têm gerado ações de saúde pública no sentido de mitigar os surtos que estão sendo previstos com 2, 3 semanas de antecipação, e isso é suficiente para tomar medidas mais concretas do ponto de vista de saúde pública? Essa é a primeira pergunta. A segunda é se os movimentos em redes sociais também são monitorizados no sentido de tentar prever, avaliar padrões e prever determinados surtos futuros. Perfeito, obrigado. São duas perguntas realmente importantes. Uma delas é essa da questão do que é que o município faz com essa informação. E esse é o grande nó mesmo, quer dizer, a gente precisa entender isso, por isso que a gente está fazendo esse piloto lá no Amazonas e começa agora em outros 4 estados. A ideia é saber exatamente o que é que acontece pós-alerta. Você manda, o Ministério manda um aviso desse daí, o que é que vai acontecer? Não pode não acontecer nada. E o surto vai chegar do mesmo jeito, ou pode tomar uma medida. Então, é esse ponto que, como eu falei, a gente tem que pensar também nessa capacitação das equipes, né? Então, realmente, assim, a gente vai poder, por exemplo, fornecer ao Ministério, depois de algum tempo de uso do sistema, dizer, olha, esses municípios teve alerta e o surto chegou de qualquer jeito, chegou do tamanho esperado
Então, isso demonstra uma certa falta ou de capacitação ou de ação, né, do município. E o que pode ser feito? Então, eu acho que ofertas dirigidas de capacitação para as equipes municipais, isso é importante. Quer dizer, você não precisa fazer um curso geral para todo mundo, que tem muitos municípios que sabem interpretar, sabem agir rapidamente, outros municípios nem sabem interpretar o dado e nem sabem o que fazer frente àquilo, então precisa de um apoio para que essas ações sejam tomadas. Não é só inatividade, às vezes é falta de capacidade mesmo, né? É falta de preparo para fazer. Então, aí o Estado, o governo federal, devem criar essas oportunidades para esses municípios que estão enviando dados, etc. Mas esse resultado não interfere no resultado, eles precisam de um apoio maior, precisam de entender um pouco mais o que está se passando localmente. Então, eu acho também, assim, nesse sentido, de que a gente pode, de alguma maneira, contribuir para essa capacitação. Não como nós, como grupo, fazendo isso, porque a gente não tem tamanho para fazer isso no Brasil todo. Mas, assim, fornecendo as informações necessárias e dando essa... Porque essas capacitações, inclusive, podem ser diferentes, né? Quer dizer, no município a fragilidade pode estar num grupo de profissionais, em outro município pode estar em outro, quer dizer, essas soluções vão ser muito individualizadas. Então precisa de um esforço mesmo do Ministério para trabalhar com a Secretaria de Saúde dos estados. São Paulo, por exemplo, tem a maioria dos municípios não precisa de grandes apoios, as equipes sabem o que fazer. Né? Você vai para outros estados em que isso pode ser muito mais necessário de ter esse tipo de formação e capacitação do pessoal. Então isso, assim, o que a gente pode fazer também é fornecer esse índice de ação do município, né? O que é que ele fez com aquela informação? Só para vocês terem uma ideia, na última avaliação que foi feita, ainda tinha muitos municípios brasileiros, muitos, com uma frequência enorme, de secretários de saúde que não conseguem ler, não sabe, secretário de saúde municipal que é analfabeto. Então, até a gente estava pensando nisso, de ter um sistema tipo Alexa, para mandar esses avisos, porque se mandar uma folha escrita, não vai adiantar nada. Então teria que ter mesmo um sistema lá que lê a ficha para ele e faz algum tipo de informação. Então, vocês veem, a gente tem muitos Brasis, então tem que, na verdade, ir corrigindo nessas distorções para que a gente tenha uma ação mais qualificada assim, globalmente. Mas as diferenças são muito grandes. Então, esse é o ponto assim, que eu acho que, pegando esse gancho aí da pergunta, que a gente pode contribuir com outras coisas que não são somente dar a informação de que o outro começou. Mas e depois, o que aconteceu, a gente também vai poder dizer. Ô Celso, eu tenho a impressão que a participação dos laboratórios de análise clínica tem uma importância muito grande assim, na identificação de surtos. Eu não sei se existe alguma relação entre os diversos laboratórios clínicos no Brasil que possam gerar esse tipo de informação, como que é em outro país que tem isso mais estruturado há mais tempo? Aqui no Brasil, eu acho que isso já evoluiu bastante, né? No sentido, se você pegar os dados, por exemplo, do Einstein, do Fleury, do DASA, do Pardini, você vai ter informação muito boa, de muito boa qualidade, com muita rapidez, né? De uma parcela bem importante da população brasileira, né? Uma vez que 25% da população brasileira, são mais de 50 milhões de pessoas, tem acesso a um sistema que não é o sistema público, né? Esse é um sistema de convênios, né? E eu acho que, como o professor Barral falou, acho que não importa muito de onde vem a informação, se é particular, se é do SUS, essa informação é sempre muito útil e precisa juntar todos esses dados, né, para que a gente consiga ter uma noção, né? É assim que funciona fora do Brasil. Eu acho que a gente tem, como eu falei, contribuído muito com o Todos pela Saúde, né? E eu acho que é o caminho, viu? Eu acho que o que o professor Barral está fazendo são coisas muito mais complexas, né? Você pegar, por exemplo, essa questão das vendas em farmácia, essa questão da locomoção, né? Das estradas, da via aérea, isso vai enriquecer muito esse dado, né?
mas eu acho que grande parte dessa informação do ponto de vista do exame de laboratório está chegando, que isso acaba chegando, pelo menos nas secretarias da saúde. Sinceramente, eu não sei qual é que é esse fluxo das secretarias de saúde para o Ministério da Saúde. Eu acho que não tem porquê que ele não ocorra, né? Mas eu só não sei te dizer qual é a eficiência desse processo. Mas o dado está chegando, pelo menos, nas secretarias da saúde, né? Esse dado é um dos pontos que a gente está começando uma conversa justamente com os Institutos pela Saúde, porque eles têm um grupo bom que tem feito isso, né? Tem o colega lá, Anderson, que tem analisado esses dados da rede privada, eles têm acordo já com várias dessas redes, como o professor Celso falou, e isso eles têm trabalhado mais no sentido de variantes, ainda de virais, etc., mas eles têm capacidade de fazer outro tipo de análise. Então, esse é um dos pontos que a gente está começando a conversar com eles, para a gente, não tem sentido a gente fazer uma coisa que eles já fazem muito bem, então vamos integrar Claro. isso e fazer um sistema que... Olhe tudo, né? Uhum. Não, exato. Então, eu Como queria... eu disse, o sistema não é privado nosso, a gente não tem nenhuma Claro. coisa comercial. Então, é um sistema para o país, é botar isso para funcionar, as pessoas colocarem os dados, etc. Não tem propriedade de ninguém, a gente não Claro. quer nenhum tipo de... Bom, antes de agradecer o professor Barral, eu queria anunciar a reunião da próxima semana. Na próxima semana, o Dr. Lúcio vai falar sobre acometimento renal em pessoas que vivem com HIV positivo, e ele vai fazer essa apresentação na próxima terça-feira, o Dr. Lúcio Origuião, que é professor adjunto da disciplina de nefrologia aqui da Unifesp. Então, todos estão convidados. Professor Barral, eu queria te agradecer. Eu vou passar o Lúcio para agradecer, que o Lúcio foi teu aluno, o Lúcio consegue ter algum... Eu queria mais uma vez agradecer, professor, pela sua disponibilidade, pela apresentação. Muito obrigado. Agradecer a presença de todos e passar a palavra para o senhor para as últimas considerações. Não, primeiro, como eu disse, é um prazer para mim conversar com vários grupos. Eu tenho um carinho especial pela escola. Eu acho que assim, há muito tempo tenho vários amigos de longa data. Reinaldo, Salomão, tem Luiz Eugênio, vários colegas de muito tempo, com boas relações, assim, e uma admiração, o Esper também, né? Então, tem muita gente que... Aliás, eu fui da banca de doutorado de Esper Calaz aí na faculdade, né, na Escola Paulista, né, que hoje é o diretor do Butantan. Então, assim, é uma relação bem antiga já com a escola e que eu tenho muita admiração e me sinto muito honrado de interagir com vocês e ter essa oportunidade de conversar. Obrigado. Um abraço a todos, bom dia a todos.